Olá a todos meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês, sejam todos bem-vindos a mais um devocional de alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar para ouvir essa pequena reflexão da palavra do Senhor, e que você curta, comenta e compartilha, é tudo de graça, você não precisa pagar nada, e que você ouça a palavra de Deus, pois ela tem o poder de transformar as nossas vidas, como transformou um dia a minha vida, transforma todos os dias. Ela tem o poder de transformar a sua vida também. Se você colocar no seu dia a dia, né, de buscar a presença de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus todos os dias, pode ter certeza que ela vai fazer uma transformação enorme na sua vida, de dentro para fora. Você vai ser transformado numa nova pessoa. A devocional de hoje se encontra aqui no livro de Levítico, o capítulo 6, o versículo 13, que vai dizer assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Aqui fala sobre a lei do holocausto, né? De como os sacerdotes deveriam manter a chama acesa ali no altar do Senhor. Todos os dias eles iam lá, tiravam as cinzas e colocavam novas lenhas para ser queimada, e o fogo está sempre ali no altar acesa. A palavra do Senhor fala que nós devemos viver, buscar sempre a presença de Deus, seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. A gente precisa manter a chama acesa no nosso coração. Para isso nós devemos viver em constância com Deus, buscando Ele continuamente, como os sacerdotes faziam, de todos os dias estar ali acendendo o fogo, a chama, né, do Espírito sobre aquele altar. Nós devemos também todos os dias reacender a chama no nosso coração, buscando a palavra de Deus, buscando em oração, orando, lendo a Bíblia, louvando a Deus, tendo uma vida de constância com Deus, para que essa chama não venha a ser apagada, para que o Espírito Santo esteja sempre em nós. Nós somos o templo de Deus. Naquela época eles tinham o tabernáculo lá onde eles faziam esses rituais, né? Hoje nós somos o templo e morada de Deus. Através de Jesus Cristo, o véu do altar, o templo do altar foi rasgado e nós passamos a ter direito a acesso a Deus. Antigamente só eram os sacerdotes que podiam ter esse acesso. Hoje em dia somos nós, então nós devemos buscar a Deus constantemente, através desse ato tão glorioso que Jesus fez, que foi de nos dar acesso a Deus, acesso a Ele, de buscá-lo constantemente. Então nós podemos buscar a Deus diretamente, nós não precisamos ter alguém para intermediar, né? Nós podemos ter, nós temos essa liberdade de buscar a Deus através de Jesus Cristo, e nós devemos manter essa chama acesa, essa chama viva no nosso coração, que é a presença do Espírito Santo. E com isso, nós vamos estar sempre com a presença de Deus em nossas vidas. A gente tem que se afastar das coisas que nos afastam de Deus e buscar as coisas que nos aproximam de Deus. Nós devemos tirar as coisas, ter muito cuidado com as coisas que a gente assiste, com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente fala, né? Devemos ter muito cuidado com essas coisas, porque essas coisas nos afastam de Deus. Quando nós temos lábios mentirosos, lábios maus, que só vai falar engano, mentira, que só vai levantar falso testemunho das outras pessoas, isso nos afasta de Deus. Quando a gente coloca coisas erradas diante dos nossos olhos, isso vai nos afastar de Deus. Quando a gente ouve coisas erradas que não agradam a Deus, isso também nos afasta dele. Por isso que nós devemos ter uma vida de santidade. Isso é agradar a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor, é o que fala a palavra. Então nós devemos arrancar essas coisas das nossas vidas. Nós temos esse poder de fazer isso, né? De tirar essas coisas das nossas vidas, as coisas que não agradam a Deus, que a gente tire dos nossos olhos, que a gente tire dos nossos lábios, que a gente tire dos nossos ouvidos, para que a chama do Espírito Santo esteja no nosso coração, porque quando nós pecamos, nós erramos, a gente entristece o Espírito Santo, a gente deixa ele triste, a gente deixa o nosso Deus triste, porque o pecado
nos afasta de Deus, e foi por causa do pecado que Jesus Cristo foi condenado, foi por causa do pecado que Jesus Cristo morreu, veio ao mundo e morreu e se sacrificou por nós, porque nós não poderíamos se achegar até Deus se não fosse através de Jesus Cristo. Então ele fez esse sacrifício, né? Porque o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva e nós fomos separados de Deus. Deus nos fez para viver ligados com Ele para todo sempre, mas infelizmente Adão e Eva quis fazer as suas escolhas, quis fazer as suas próprias vontades. E a gente deve fazer a vontade de Deus e não a nossa. Quando a gente sempre opta por fazer a nossa vontade, a gente vai se separar de Deus, porque a nossa vontade nunca é boa. A nossa vontade é sempre fazer a vontade da carne, do nosso eu, do nosso ego. E isso acaba nos afastando de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso que nós devemos buscar sempre na leitura da palavra, buscando, se consagrando ao Senhor, vigiando, orando, porque é isso que Ele quer de nós. É dessa forma que a gente vai manter a chama do Espírito Santo acesa em nossos corações. A chama sempre vive em nossos corações. É a gente nos afastando de todas essas coisas, a gente se separando das coisas do mundo e vivendo para Deus. A gente vê no mundo está uma maldade terrível, está uma bagunça, né? A gente vê as músicas, é uma nojeira até de ouvir esse tipo de música. Nas TVs também está uma bagunça, então nós devemos tirar essas coisas dos nossos olhos. E na internet também, não só na TV, é através do celular que muitas pessoas acabam cometendo muitos pecados e muitos erros. A gente tem que vigiar, não só orar. A gente tem a mania de dizer que, eu oro muito, mas não vigia. Quando a tentação vem, acaba caindo. Quando vem uma proposta indecente, acaba caindo. Quando recebe algo do inimigo, acaba caindo, porque não vigia. A gente deve orar e vigiar. Quando vem essas propostas, a gente lançar fora, não aceitar, porque desagrada a Deus. A gente sempre tem que pensar, isso vai desagradar a Deus? Então eu não quero. Pode querer me agradar, pode ser que naquela hora eu vá me satisfazer com isso, mas vai desagradar a Deus. E se algo nos satisfaz, a nossa carne se satisfaz naquele momento, depois a gente vai se entristecer muito, porque o pecado tem isso, né? A gente pode se satisfazer naquela hora, achar muito bom, mas ele vai trazer consequências terríveis. Por isso que a nossa chama deve estar sempre acesa. A gente deve se dedicar a buscar a Deus. A gente deve ter um tempo todos os dias de devocional com o Senhor, que devocional é você ter um tempo de adoração e de busca constante ao Senhor, só você e Deus, buscando na leitura da palavra, orando, clamando a Deus, vivendo aquele tempo ali único e exclusivamente só para Ele. Com isso, a gente vai estar sempre mantendo essa chama do Espírito, a gente vai querer mais de Deus, nós vamos ter um dia mais abençoado, nós vamos ter um dia mais tranquilo, porque Deus está ali presente conosco. Não que a gente vá ficar livres de lutas, né? Não, as lutas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Mas a presença de Deus vai estar sempre conosco. A gente vai sentir a presença de Deus. A gente vai sentir que Ele está sempre do nosso lado, nos guardando e nos guiando e nos protegendo. Por isso que essa chama do Espírito tem que estar acesa. E não é Deus que tem que acender essa chama, somos nós que temos que buscar essa presença constantemente. Nós que devemos todos os dias estar ali buscando a presença de Deus, para que ela fique sempre acesa, para que o Espírito Santo esteja sempre habitando em nós, para que ele venha sempre nos guiar e nos conduzir. A gente tem que sempre pedir a direção do Espírito Santo, porque Jesus Cristo, quando foi para o céu, quando ele foi levado para o céu, para sentar à direita de Deus, ele deixou o Espírito Santo para nos guiar, o Consolador. Então é o Espírito Santo que está em nós, ele que habita em nós, o Espírito de Deus. A partir do momento que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, ele passa a habitar em nosso coração e nós devemos ter a vida guiada por ele. Então, se o Espírito Santo habita em nós, nós devemos fazer coisas que só vão agradar a ele. Com isso a gente vai sempre deixar essa chama acesa no nosso coração, que é a presença do Espírito Santo. E não tem nada melhor do que fazer a vontade de Deus.
Não tem nada melhor do que viver para Deus, do que buscar a Ele constantemente. Tenha constância na presença do Senhor. Busque a Ele. Tem muitas pessoas que dizem que não tem tempo de buscar a Deus. Como é que a gente vai dizer para o dono do tempo que a gente não tem tempo para Ele? O tempo é dele. Ele quem criou, quem fez todas as coisas. A gente tem tempo para tudo no nosso dia a dia, para tudo, menos para Deus. A gente preenche o nosso dia com tantas coisas, com várias e várias atividades e não tem um tempinho para Deus, para orar, para ler a palavra, para se consagrar, para louvar a Deus, porque preenche o tempo com muitas coisas. É academia, é trabalho, muitas e muitas coisas, né? Faz de tudo para preencher o tempo, mas não preenche o seu tempo com o principal, que é Deus. Não que a gente não deva fazer essas coisas, devemos sim, mas o principal tem que ser de Deus. O primeiro tem que ser de Deus, por isso que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que fala o nosso Senhor Jesus Cristo. Busca em primeiro lugar o reino dos céus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente deve começar o nosso dia buscando a Deus, orando, lendo a palavra, louvando. Se você trabalha cedo, acorda um pouquinho mais cedo, acorda uma hora antes para ter esse momento de Deus, para você todos os dias ter essa constância de busca com Deus, e pode ter certeza que Deus vai mudar a sua vida, pode ter certeza que você vai ter uma mudança radical em você, porque a palavra de Deus tem esse poder de nos transformar e de nos moldar. Então Deus é poderoso para mudar as nossas vidas, mas a gente tem que dar o passo, a gente tem que buscar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que estar ali constantemente acendendo a chama do Espírito em nosso coração, como os sacerdotes todos os dias faziam, todas as manhãs eles iam lá e colocavam o fogo no altar. A gente todos os dias tem que buscar a Deus para botar essa chama no nosso coração, para que essa chama venha ficar sempre acesa em nossos corações, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, no precioso nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus, eterno Pai, Pai amado, eu sou grata por essa palavra do dia de hoje. Eu sou grata por cada pessoa que está passando aqui, que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor direcionou até esse vídeo para que eu ouvisse essa palavra, para que eu ouvisse essa oração. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, cuidar e abençoar a vida dessa pessoa, pois todos nós precisamos e somos dependentes do Senhor. E como a palavra de hoje falou, que a gente possa sempre estar buscando a Tua presença, para que a chama do Espírito Santo esteja sempre acesa em nossos corações, para que a gente venha ter uma vida da Tua presença, para que a gente venha ter uma vida cheia de Ti, cheia do Teu Espírito Santo, que a gente venha ser guiado por Ti, Pai amado, que a gente venha viver debaixo da Tua graça, da Tua proteção divina, e que o Espírito Santo habite em nosso ser, em nosso coração, para que a gente venha fazer somente a Tua vontade, Pai, não a nossa, pois a nossa nos afasta de Ti e a nossa vontade não é boa, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, e que venha sobre nós o Teu reino, Pai, como fala a Tua palavra, que a gente busque em primeiro lugar todos os dias o reino dos céus e a sua justiça, Pai, para que todas as coisas sejam acrescentadas em nossas vidas, pois o Senhor cuida de nós. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite os lares das pessoas que estão enfermas, acamadas, que estão nos hospitais, que estão clamando por cura, Deus. O Senhor é o Deus de cura, o Senhor é o Deus de milagres, Pai amado. Faz um milagre na vida dessa pessoa, faz ela se levantar dessa cama, renova a saúde dessa pessoa, Pai, dá vida para essa pessoa, dá ânimo, dá vigor, pois o Senhor é um Deus poderoso que faz todas essas coisas. O poder está nas tuas mãos de cura, de salvação, de paz, de alegria, de todas as coisas, Pai. Tudo que nós queremos está nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha atender o nosso clamor, Pai amado. E que a necessidade de Te
ter, de te buscar, seja maior que tudo. Que a gente mantenha essa chama acesa, queimando no nosso coração, Pai amado. Que essa brasa viva esteja sempre acesa no nosso coração, para que a gente venha te buscar constantemente e que a alegria do Senhor seja a nossa força, como fala a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger e nos livrar de todos os males. Nós, a nossa casa, a nossa família, nos blinda, Pai, contra as astutas ciladas do inimigo, e que as bênçãos do Senhor nos alcancem todos os dias das nossas vidas, Pai. Eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus, amém.